Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a voz de Deus por meio da sua palavra. E hoje temos um assunto espetacular, maravilhoso para mim e para você. Sabe, eu e você precisamos pensar, o que é que vai tirar as pessoas do céu? Você já se perguntou? O que vai tirar as pessoas? O que vai impedir de que as pessoas cheguem aos céus, sejam salvas, vivam eternamente com Deus? Será que são os pecados das pessoas que vai impedir que as pessoas possam ser salvas? O que você acha? Nós vamos conversar sobre isso para aprendermos na palavra de Deus o que impede as pessoas, o que vai fazer com que as pessoas não sejam salvas. Nós precisamos aprender sobre isso na palavra de Deus, porque eu e você, nós queremos ser salvos, então nós vamos aprender o que nós devemos então fazer para que nós sejamos salvos, para que nós não venhamos a perder o céu. Por isso nós vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar juntos. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Santo e bom Espírito, ilumine a nossa vida, Senhor. Fale ao nosso coração. Perdoe os nossos pecados e conceda-nos, Senhor, o Santo e bom Espírito para vivermos a esperança real da eternidade do Teu lado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sabe, queridos, isso deve fazer parte da nossa vida. Eu e você precisamos compreender esse pormenor. Mas aí eu quero começar contando já uma história para você. Conta-se que um jovem adulto tinha uma cidade onde tinha um governador, vamos pensar assim, um estado onde tinha um governador, e esse era um governador justo, tá? E nesse estado existia a pena de morte. E aí esse jovem cometeu um crime sério, um crime bárbaro. E aí, mas aquele jovem cometeu aquele crime, mas no dia a dia, na sua vida, era um bom jovem. E aí as pessoas começaram a ficar comovidas, por quê? Porque foi julgado e aquele rapaz foi condenado à morte, ele iria morrer. E as pessoas começaram, daquele estado, escrever carta para o governador dizendo de que aquele jovem não merecia, apesar do crime que ele havia cometido, um crime sério, mas ele não merecia, porque era um jovem direito, honesto. Aquilo foi uma situação única da vida dele, não podia ser levado em conta. E muitas cartas chegaram para o governador. O governador, então, diante das cartas que ele leu, ele então resolveu visitar aquele jovem na prisão 3 dias antes da sua execução. Então aquele governador se vestiu de um líder religioso, um pastor, e foi com a Bíblia para visitar aquele jovem na prisão. E quando aquele pastor, que na verdade era o governador, se aproximou ali da cela, aquele jovem bravo começou a xingar, começou a esbravejar, começou a cuspir. Eu não quero receber você. Ele estava revoltado com Deus, entendeu? Eu não quero receber você. Para que adianta essa Bíblia se eu vou morrer daqui a 3 dias e revoltado? E não, ou seja, e o governador tenta, não, eu quero falar com você, eu tenho algo para você, eu tenho uma libertação para você, eu quero falar, e não quero, aceito, não quero ouvir nada dessa Bíblia, dessa religião, não quero. Ou seja, depois de bastante tempo de insistência do governador, o governador percebeu que aquele jovem não queria recebê-lo. Então, o governador saiu triste e voltou. E aí, depois que o governador foi embora, então o diretor da prisão chegou àquele jovem e disse, olha, você não recebeu aquele homem não era um pastor, ele estava vestido de pastor, mas ele era o governador. Ele estava trazendo na Bíblia a sua liberdade, a sua libertação, mas você o rejeitou. Aquele homem caiu de tristeza, chorou amargamente. E agora, quando chegou então o terceiro dia, é o dia da execução, então
foi dado e as pessoas estavam lá, muita gente, penalizado pelo aquele jovem, porque ia ser executado. E aí, então, deu-se a oportunidade, porque era esse a praxe, deu a oportunidade para que ele pudesse falar as últimas palavras. Então, ele ali falou para que todos estivessem aqui, olha, eu estou sendo executado, eu vou ser executado não pelo crime que eu cometi, eu vou ser executado porque eu não aceitei o perdão ou a libertação que o governador veio para me dar. E aqui está, queridos, nós precisamos entender isso. Eu e você, e agora nós vamos ver pela Bíblia, o que vai nos impedir de ser salvos não são os pecados que nós cometemos, não. O que vai impedir da gente ser salvo é rejeitar o perdão de Deus, é rejeitar a graça que Jesus nos oferece pela sua morte na cruz. Todos nós somos pecadores e nós vamos ver isso na Bíblia. Mas o que vai tirar as pessoas de ir para o céu, de viver eternamente, não são os pecados, porque todos nós somos pecadores, vamos ver isso na Bíblia, é rejeitar, é não aceitar o sacrifício de Cristo, o perdão que Deus nos oferece por meio da morte de Cristo na cruz, a sua graça de forma imensa. Então, eu e você precisamos agora aceitar a Jesus, a sua graça, o seu sacrifício, e aí os nossos pecados são perdoados e vamos viver uma vida pura, não por nós, mas pelo que Jesus fez na cruz, porque ele é puro. E nós vamos aprender isso na Bíblia. Acompanhem comigo aqui para a gente poder perceber. Olha só, nós vamos começar em Eclesiastes, capítulo 7, o sábio Salomão, capítulo 7, verso 20, ele diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Pronto. Isso aqui já bastaria. Não é homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há. Todos nós pecamos, todos nós somos maus. Isso deve ficar bem claro para mim e para você. Aí, quando a gente vai, então, para Romanos, o apóstolo Paulo, ele traz de uma forma brilhante aqui para a gente compreender. Romanos, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, no capítulo 3, olha só, diz assim, 3 e o verso 12, ele vai trazer essa abordagem para a gente poder compreender. Olha só, assim pois, Romanos capítulo 3, verso 12, ele diz assim, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Pronto, todos se extraviaram, não há um que faça o bem, não há um sequer. Aí o verso 23, ele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí eu poderia trazer muitos mais versos, todos nós somos pecadores. Aí ele vai dizer no capítulo 3, e o verso 23, capítulo 6, verso 23, ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos compreender que o que vai tirar você e a mim do céu, ou qualquer pessoa, não são os pecados que cometemos, porque todos nós somos pecadores. Todo ser humano comete pecado, não há um sequer. Então eu e você precisamos entender se a graça de Cristo é abundante, é profunda, então eu e você podemos ser salvos. Olha só, e aí o capítulo 5, e aí nós vamos ver agora por que o perdão ele tem capacidade de nos trazer a salvação. Olha só, capítulo 5, verso 20 diz assim, sobreveio a lei para que avultasse ou aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o pecado é abundante em nossa vida. Mas onde abundou o pecado, que é uma realidade, superabundou a graça. A graça de Cristo, ela perdoa os nossos pecados. A graça de Cristo faz com que eu e você sejamos puros. Então é isso que nós precisamos. Então nós precisamos agora aceitar o perdão. Veja aqui o que João, na sua carta, 1 João, nós vamos poder perceber no capítulo 1, diz assim, para a gente poder compreender. Olha o verso 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado é purificado pelo sangue de Jesus. Não importa, por maior que tenha sido o crime, por maior que tenha sido o seu erro, se você aceitar o perdão de Cristo, aceitar a sua graça, você será purificado pelo sangue de Cristo. Aí ele diz, olha, se dissermos que não temos pecado nenhum,
A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, o verso 9 é brilhante. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel, Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está, queridos. Nós precisamos entender isso. O que vai tirar as pessoas do céu, da vida eterna, de estar com Cristo, não são os pecados, porque todos nós somos pecadores. O que vai tirar as pessoas de serem salvos é o fato de não aceitar a graça, não aceitar o perdão oferecido por Cristo por meio da sua morte na cruz. Então eu e você precisamos hoje acreditar pela fé, aceitar Jesus. Obrigado porque o Senhor morreu por mim. Obrigado porque o Senhor não me perdoa. E por isso agora eu quero viver essa esperança. Em Apocalipse capítulo 1, verso 5, Jesus diz assim: porque da parte daquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus nos liberta dos nossos pecados. Nós precisamos crer nisso e viver essa realidade. Viva a sua vida purificada, não por você, mas pelo que Jesus fez. Então, se eu e você queremos ser salvos, precisamos aceitar o perdão, precisamos viver o perdão, precisamos ter a certeza de que o sacrifício de Cristo, ele paga os nossos pecados e nós podemos ser purificados pelo seu sangue e vivermos a esperança real da eternidade. Que Deus te abençoe e que possamos confiar nisso plenamente para sermos salvos pela graça de Cristo. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por tudo, Senhor, por essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a aceitarmos o teu perdão, a tua graça. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.